Carla, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo ótimo, Elis. Ai, que bom, é muito bom receber você novamente aqui, Carla. Eu que agradeço, por estar aqui. Imagina, hoje a gente vai falar sobre poder, empoderamento. Isso, exatamente. É um tema muito bacana, né, Carla? Exatamente, é um tema, assim, que ele é fundamental para que as pessoas possam obter resultados. Porque se você não estiver empoderada, né, você pode estar adiando isso, né, para você chegar no teu objetivo. Porque o empoderamento nada mais é do que você estar decidida, né, daquilo que você verdadeiramente quer, independente das circunstâncias, independente das situações, você segue, né, em rumo ao seu objetivo. Tem muita gente sem objetivo, Carla, desculpa te cortar, eu estava lendo um material que você me mandou e eu vi que tem muita gente que não tem objetivo, é meio perdido. Tem muita gente perdida, não tem? Tem muitas pessoas ainda perdidas, né, e por isso que o processo de coach ajuda muito essas pessoas a encontrar esse caminho, porque quando você está perdido, você não sabe exatamente para onde vai. E aí fica ali, né, às vezes até dando volta, né, e não chega aonde você quer. Então você prolonga muito mais a sua caminhada, né, sendo que se você tivesse um objetivo, você poderia ser mais objetiva, né, e ir diretamente para o seu objetivo e chegar mais rápido. Para a gente ter resultados, a gente precisa se sentir empoderado? Sim, é importante. É importante porque, como eu falei, se você não estiver empoderada, você não tem aquela vontade, né, de ir, né, em busca do seu objetivo, você não vai estar confiante. O empoderamento, ele é algo que vem de dentro de você, né, um poder que é necessário ser despertado e aflorar dentro de você para que você se sinta confiante, né, entusiasmada para chegar no seu objetivo, né, para fazer aquilo que você quer no seu dia a dia, né, em todas as coisas que você deseja fazer. Assim, eu vi que você preparou umas coisas para falar para o pessoal sobre uma frase do Paulo Freire que diz assim: o empoderamento é a capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. É isso mesmo? Sim. Exatamente, é essa capacidade que a pessoa ela tem de transformar aquilo que não está bom em algo que, né, transformar o problema, vamos dizer assim, em solução e transformar dentro dela, Elis. Esse que é o empoderamento, é a transformação de dentro para fora. É você ter essa capacidade de você acreditar em você, de fazer as coisas acontecerem, né, de maneira que você vai chegar no seu objetivo. Então, essa frase do Paulo Freire é fantástica. Eu também achei muito legal. O empoderamento é a capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Sim. Porque quem não tem evolução, não tem força, não consegue fazer nada, né? Exatamente. E é importante a gente estar evoluindo continuamente e os desafios, eles vêm para a gente se fortalecer. Então, quando você olha para o desafio e olha com outro olhar, né, esse olhar de que, nossa, o quanto eu sou capaz, o quanto eu tenho potencial, porque a gente aprende, né, com os desafios a gente acaba aprendendo, com o desafio a gente acaba tendo força, né, para continuar. E se você vence esse desafio, você percebe, nossa, o quanto eu fui capaz. Então, resgatar esse poder, essa força que vem de você e você saber que realmente você é capaz de conseguir. As pessoas que recebem críticas e não sabem trabalhar com isso, elas não conseguem vencer desafios também, Carla? Como é que fica a pessoa que não gosta de receber crítica? Porque eu acho que a crítica sempre você tem que levar para o lado construtivo, né? Sim. Algumas pessoas elas não gostam realmente de receber a crítica porque talvez ela não sabe lidar com a crítica, porque ela vê a crítica por um outro olhar, um olhar assim negativo. Pejorativo. Exatamente. E não assim ouvir aquela crítica e perceber, mas o que eu posso aprender com essa crítica? E o que eu posso já fazer de melhor para amanhã eu estar evoluindo de forma contínua, se fizer sentido para a pessoa. Porque às vezes tem pessoas que criticam vocês e para você não faz sentido. Né? Então você tem que perceber se realmente isso faz sentido para você, se fizer sentido essa crítica, como que você pode estar melhorando para que você possa estar evoluindo de forma contínua. Cada vez mais. É verdade, eu acho que é bem importante a pessoa saber lidar com a crítica. E eu acho que é muito construtivo, porque você consegue tirar a parte ruim e ver, não, eu estou errando aqui, se eu for por esse caminho eu vou melhorar. Exatamente. É muito importante, né? Para que tipo de pessoa que serve o empoderamento? Já que a gente está falando desse poder todo que a gente tem. O empoderamento, Elisa, ele serve para
todas as pessoas que querem vencer desafios, todas as pessoas que querem obter resultados. Para todas essas pessoas serve o empoderamento no seu dia a dia, pode ser assim, independente da sua profissão, né? Pode ser assim no nível mais baixo ou mais elevado, independente, você precisa estar empoderada para que você possa estar fazendo, né, as coisas acontecerem na sua vida. Então, assim, as grandes organizações, elas vêm hoje buscando pessoas com esse perfil, um perfil de empoderamento, de empreendedor, né, o intraempreendedor dentro das empresas, porque o empreendedor e o empoderado, né, a pessoa empoderada, eles têm basicamente quase o mesmo perfil, porque são pessoas decididas, são pessoas que ousam ir além, são pessoas que ousam fazer diferente, que enfrentam os desafios, que fazem as coisas acontecerem, que não tem medo de enfrentar. Né? Eles vão para cima. E quem tem medo de enfrentar? Fica parado no tempo? O que acontece com essas pessoas? Normalmente, quando você... Porque assim, todos nós temos esse potencial infinito. Então, o que acontece? Muitas vezes você acaba limitando esse teu potencial. E quando você limita, né, por alguma razão, seja por medo ou por alguma insegurança, enfim, né, você acaba ficando. Porque você está ali limitado àquilo, né, naquela situação limitante, na situação do medo. Então você não avança e você fica. Eu sempre digo assim que eu costumo dizer que o empoderamento é como se fosse assim, um automóvel, né, com um motor potente. Então imagine você com um motor potente, talvez uma Ferrari. Não ia prestar. Mas imagine você com um motor potente, que você tem esse motor potente, né? Então, o que acontece? Você precisa de um combustível, de um gás para poder ir. Então, não adianta você ter só o motor potente, né? Nós temos esse potencial todo, mas não adianta a gente ter se a gente não ativar ele, não despertar ele. Então, você tem esse motor, né? Esse potencial todo. O que acontece? Você precisa ir em direção ao teu objetivo, senão você fica parado. Para isso, você precisa colocar combustível no seu carro para poder ir, porque senão você dá partida, né? Você liga o motor e fica ali parado, né? Então, o que é necessário? Necessário o combustível que vai fazer você ir, né, em direção ao teu objetivo. Então, quando você não tem esse combustível dentro de você, essa força, né, esse potencial, que você se vê todo esse potencial, você não consegue ir. Você fica ali limitado, achando que eu não vou, eu tenho medo, tá bom assim. E por que tem algumas pessoas que não conseguem sentir o próprio potencial? A gente sabe que a pessoa está ali escondido, adormecido. E o que falta para acordar esse monstro dentro dela, poxa? Então, o que acontece? Nós somos influenciados pelo meio. Então, o que acontece, assim, que muitas das vezes as pessoas ao nosso redor, nem sempre elas estão nos apoiando, nos incentivando. Imagine que você vem para mim e fala assim, Carla, eu tenho um sonho. E você me conta esse sonho. E aí, se eu sou uma pessoa que quero te influenciar de forma negativa, eu vou falar pra você, Elis, capaz. Você tá louca. Você tá louca. Não pire. Não, isso não existe, Elis. Não vá. Isso não. Imagine, outras pessoas tentaram, não conseguiram. Imagine, você também não vai conseguir, Elis. Entende? Então, assim, esse tipo de influências negativas acaba você acreditando em mim e não em você. Né? Você sabe que você tem esse potencial, você sabe que você pode chegar no seu objetivo, no teu sonho, mas quando eu venho e falo isso para você... Você está me boicotando. Exatamente. E aí o que acontece? Você está acreditando em mim e deixando de acreditar em você e no teu sonho. E quando você deixa de acreditar em você e no teu sonho, você desiste, porque aí eu acabo te influenciando de forma negativa e aquilo vai impregnando na sua mente, por mais que você até vá fazer, mas aquilo está na tua mente, será que eu vou fazer? Então existe uma dúvida, você não tem a certeza, a convicção, você não vai estar confiante mais. Então aí você acaba não acreditando mais em você, no seu potencial, na sua capacidade, porque eu disse para você, não vai dar certo. Como pode a pessoa se influenciar tanto, ela sabendo que ela consegue? Sim.
Eu não sei o que acontece com vocês. Eu tenho alguns conhecidos que são assim e às vezes eu acabo ficando surpresa, falar, não, mas eu não vou conseguir, não quero fazer isso. Ela tem o sonho, mas ela não quer ir atrás do sonho. Então, é porque de tanto essas influências do dia a dia, porque daí ela não consegue olhar para ela não consegue ver esse potencial que ela tem. E todos nós sabemos que nós temos esse potencial. A questão é como ativar esse potencial, como olhar para nós e perceber o quanto nós somos capazes, o quanto a gente pode ir além. Né? E aí que está o diferencial. Acredite em você. É em você, acreditar em você. Então não acredite nas pessoas quando elas vêm falando, né, de forma negativa para você, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não sei lá, você não é deve capaz. Tentar. É, exatamente. Então assim, se é desejo do teu coração, se esse é o desejo que você quer, vai em frente, não olhe as circunstâncias, não fique olhando para o medo, para a insegurança, porque enquanto você está olhando para as limitações, você não consegue avançar. Então, e quando você acredita em você, no seu potencial, na sua capacidade, você não olha para essas situações. Isso acaba criando um bloqueio. Sim, e aí ela não vai, ela fica. E o que é pior, né? Fica acreditando em uma pessoa que talvez ela também acha que ela não é capaz, e aí muitas vezes ela acaba influenciando as pessoas, fazendo elas acreditarem que elas também não são capazes. Tem gente que precisa avançar e não consegue para os objetivos. O que acontece com essas pessoas, Carla? Que tentam ir para o objetivo dela e ficam bloqueadas ali, não conseguem, travam. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem sim. Porque assim, você precisa estar trabalhando, né, se conhecendo, que isso é fundamental, né, o autoconhecimento, trazer, né, esses combustíveis que eu te falei, que a gente chama assim, que são 3 combustíveis no qual você deve acreditar. Então, assim, é importante que você acredite em você, né, tenha essa autoconfiança para que você possa ir. Mas o que vai acontecer? É importante você ter o autoconhecimento, buscar se autoconhecer. Então, quando você busca se autoconhecer, né, você percebe assim, o quanto você tem potencial, né? Quais são as suas qualidades, os seus talentos, as suas forças, o que você quer, o que verdadeiramente você quer para a tua vida, quem é você na essência, né? Então você começa a se conhecer e na medida que você vai se conhecendo, você vai elevando a sua autoestima. E quando você eleva a sua autoestima, que é você gostar de você, que é o amor próprio, que isso é fundamental, a gente se amar, né? Você vai elevando a sua autoestima e vai se valorizando, vai se reconhecendo, né? Isso é importante, é você, em não ficar esperando do outro, né, que te valorize, da outra pessoa que vai te reconhecer, ou, enfim. Então você começa, você se valorizar, você se reconhecer, você se amar, que isso é o mais importante. Então, na medida que você se conhece, você eleva a sua autoestima e você eleva também a sua autoimagem. Como essa cadeia é cíclica, né? Como pode prejudicar tanto? Porque às vezes a pessoa não tem autoestima, ela está perdida e ela não sabe o que fazer da vida. Ela fica perdidona e daí não tem poder nenhum. Não tem, porque daí ela não consegue se ver. Porque assim, a falta do empoderamento, né? A falta de você resgatar esse empoderamento faz com que você se torne uma pessoa desanimada, faz com que você se torne uma pessoa que não tem vontade de fazer as coisas, sabe? Faz com que você se torne assim, uma pessoa que é uma pessoa talvez até negativa, porque ela só vê coisas ruins, né? Não vai dar certo, não vou conseguir, né? E aí isso é ruim. É péssimo. Né? Então, assim, por que eu vou estar nesse estado, né? Por que eu vou me manter aqui desmotivada se eu posso me motivar? Né, é importante a pessoa saber disso, que tudo, como eu comentei no programa anterior, é uma questão de escolha. Então, o que eu escolho? Eu escolho chegar ao meu objetivo. Será que verdadeiramente eu quero isso que eu digo que quero? Porque quando você se autoconhece, você começa a perceber se realmente você quer ou se você está sendo influenciado pelas pessoas. Então, às vezes, a pessoa também nem chega ao seu lugar, né, onde ela quer chegar, porque não é assim, uma vontade mesmo dela. Porque o empoderamento é aquela intensidade
de desejo de chegar no objetivo. Então, o quanto essa pessoa está colocando de energia, né? O quanto de intensidade ela está agindo, porque é agir de forma confiante. Então, o quanto essa pessoa está fazendo? Qual é a intensidade disso? Será que realmente ela quer? Às vezes, talvez ela nem queira. Nem faça sentido para ela. Ela faz para agradar outros olhos, não os olhos dela. Exatamente. Não para se autossatisfazer. Isso. Então, quando você está empoderada, você vai fazer aquilo que agrada você. É claro que tem que ser ecológico, tudo né? Com bom senso, exatamente. Lógico. Mas assim, ela vai olhar para ela e vai perceber o que eu quero. Né? E a partir daí, quando ela vai se autoconhecendo, né? Ela é uma mulher decidida, é uma mulher que sabe o que quer, ela enfrenta esses desafios, por mais que venham os desafios, né? É como você está dirigindo, às vezes vem uma tempestade, né? E você quer chegar num determinado lugar, mas você precisa enfrentar aquela tempestade. Né? Você enfrenta ela, talvez reduza um pouquinho, né, para ter um pouco mais de atenção, mas isso não significa que você não vai parar. Que vai parar e vai... Não posso. Pode sim. Pode sim. E o importante é você se manter empoderada. Por quê? Porque se você não se mantém empoderada, você não consegue, chega um momento que você desanima. É basicamente assim, uma pessoa que faz exercícios todos os dias, vai para academia, né, pratica esporte, faz levantamento de peso, né, e aí todos os dias durante um ano ele para. Aí ele fica um ano parado, não vai para academia, está desmotivado por alguma razão, porque às vezes acontece, né? Sim. E aí essa pessoa, o condicionamento físico dela é o mesmo? Nunca. Não é. Então, é a mesma coisa, a gente precisa se manter. Então, como que essa pessoa vai voltar a ter esse condicionamento físico? Voltando praticando, exatamente. E insistindo sempre, né, Carla? Insistindo sempre. A gente tem níveis de empoderamento, a gente consegue sentir isso? Sim, é importante sim, até perceber. Então, por exemplo, você na questão de... Você sabe que o empoderamento é importante ter o autoconhecimento, a autoestima e a autoimagem, né, elevada. Quando você tem esses 3 níveis, né, que chamamos assim, eu chamo de tríade do empoderamento, quando você tem esses 3 níveis, você se torna, né, gera autoconfiança. E aí, quando você está autoconfiante, transforma-se no empoderamento, né, seja ele para mulher ou para homem. Eu trabalho mais com as mulheres, né, o empoderamento das mulheres, mas os homens também precisam se empoderar. Então, esses 3 níveis, você precisa ativar eles, né, para que você possa estar empoderado, né? E à medida assim que você vai se empoderando, você vai melhorando, né, a sua vamos dizer assim, a sua autoestima. E o seu nível de conseguir o nível de conseguir. Então, assim, imagine que para você medir isso, né, o empoderamento, você precisa se perguntar o quanto você, numa escala de 0 a 10, por exemplo, você se vê, o quanto que você se conhece verdadeiramente. Numa escala de 0 a 10, 0 seria ruim, 5 bom e 10 ótimo. Então, a pessoa ela começa a medir, será que eu realmente me conheço? Né? Quanto eu estou me conhecendo? Né? Será que está entre bom, médio, né? mais ou menos? Como que tá? Então, isso vai fazer com que você vai medindo esse empoderamento, né? Se você está empoderada. O segundo é a questão da autoestima. Então, o quanto você está se amando, o quanto você está se reconhecendo, se valorizando, da mesma forma, de 0 a 10, qual é a sua nota? Qual é a nota que você está dando para você em relação à autoestima? E, por fim, a autoimagem. Né? Quanto que você está se dando de nota, quanto você está se vendo de potencial, de capacidade, né? de quanto você se percebe isso, numa nota de 0 a 10. Aí você soma isso, vê, né? ou de repente assim, você percebe assim, o que eu preciso estar alavancando, que se eu der foco, né, e vai alavancar as outras áreas também, né, que seria os outros níveis também. Então, existe essa maneira de você estar se autoavaliando para perceber o quanto de empoderamento, o quanto empoderada você está.
É muito interessante. E eu fico impressionada, às vezes, das pessoas quererem, pensarem em fazer e não conseguirem. Aí elas desanimam de verdade, né, Carla? Sim. É muito impressionante isso. Eu fico impressionada com a falta de combustível. Você falou dos combustíveis, Sim. Existem alguns combustíveis que Sim. te dão esse empoderamento. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre? Porque assim, ó, imagine, vamos voltar assim no carro. Imagine assim que você está dentro do carro, potente, né, uma Ferrari, né, um carro bem potente, e que você entra dentro desse carro. Aí você precisa do autoconhecimento. Né? Você precisa saber, Elis, quantos quilômetros você vai percorrer, né? O potencial desse motor, aonde você quer ir, né? Primeiramente saber onde você quer ir, quantos quilômetros você vai percorrer. Por quê? Porque você precisa saber quanto de combustível você vai colocar. Isso daí requer já um planejamento. Exatamente. Então, assim, então é importante você saber para onde você vai, e isso você vai resgatar isso por meio do autoconhecimento, né, que é aquele primeiro. O segundo, imagine que você tem um autoconhecimento, mas não está motivada para ir. Então, você sabe para onde você quer ir, por exemplo, quer ir para uma cidade X. 150 quilômetros, né, eu preciso. 150 quilômetros, mas você não está motivada. Você não sabe, não está aquela vontade de ir, né, e curtir aquela paisagem, e ir até vai onde empurrado. você... ou você vai empurrado, mas você não está com vontade, que é a autoestima. Você precisa ter essa autoestima elevada. Como é importante a autoestima, né? Exatamente. Então, você precisa ter vontade de ir, que aí é onde a gente trabalha a autoestima, né? E aí você sabe para onde ir, você até tem vontade de ir, mas você começa a pensar assim, poxa, mas eu vou enfrentar essa tempestade? Será que eu tenho esse potencial? Tem tanto buraco naquela estrada. Eu acho que eu não sei. Aí você começa a se olhar e perceber assim, que você não tem esse potencial todo. Né? Então, assim, por isso que é importante esses três, né, que é o autoconhecimento, a autoestima e mais a autoimagem. Por quê? Porque juntando eles, você vai se sentir mais autoconfiante, e quando você está autoconfiante, você vai. Independente se estiver chovendo, independente se tiver uma tempestade. Não importa os buracos, eu vou passar pelos buracos. Eu vou passar, eu vou conseguir, eu vou chegar onde eu quero chegar. Isso que é importante. Então, assim, esse espírito, eu falo que é um espírito de vencedor. São pessoas que têm esse espírito inabalável, que nada abala ela. Se verdadeiramente ela quer algo na vida dela, ela vai conseguir, porque ela quer, e ela não fica ouvindo as pessoas dizendo se vai ou não vai conseguir. Eu acho que você não vai conseguir. Eu vou conseguir sim. Vou sim, eu vou, né? É esse espírito que você tem que ter. É o espírito de acreditar em você. Aposte suas fichas em você mesmo. Em você mesma. Esse que é o grande segredo do empoderamento, é você acreditar em você, no seu potencial, e despertar esse poder que já existe dentro de você. Então, se você percebe que não está com toda essa bola toda, esse gás todo, vai buscar, né? Vai buscar se autoconhecer, elevar a tua autoestima. O que você pode fazer para estar elevando? É isso que eu ia perguntar. Como é que você consegue melhorar a autoestima de uma pessoa? Tem tanta gente por aí que tem potencial, mas a autoestima está lá embaixo. Sim, porque assim, primeiro a gente precisa saber o que faz com que essa pessoa esteja com a autoestima baixa, né? O que faz com que ela esteja assim? Porque existem vários fatores que podem estar influenciando ela, até a autoimagem dela, ou alguma situação que ela passou, enfim, existem vários fatores que aí você precisa identificar, né, o que está acontecendo. E quando você identifica, não é para ficar olhando ali, né, para você transformar aquilo em algo que você quer. Então, assim, é mudanças de comportamento também, porque se ela vem se comportando dessa maneira, né, ela está lá com a autoestima baixa, ela não está com vontade de sair, então comece a sair, comece a fazer algo que vá te elevar, né, a autoestima. Estar perto de pessoas com energia boa. Nossa, isso é maravilhoso, porque assim, se você está com pessoas que estão com a energia boa, né, energia elevada... A gente diz a energia boa, mas às vezes a pessoa que te põe para cima, você se sente bem perto dela, essa energia que a pessoa tem que buscar. Exatamente, mas aí o que acontece? Quando ela está para baixo, qual tipo de energia que ela vai buscar? Você fica igual a ela. Entende? Então, ela te suga para um buraco, né? Exato. Então, assim,
assim, é importante sair desse estado, né? Sair desse estado de autoestima baixa. O que a pessoa tem que fazer de diferente que ela vem fazendo, que se ela fizer, vai fazer a diferença na vida dela. Então, o que ela pode já começar a se sentir, né, com a autoestima elevada? Começar a se amar, né, que isso é importante, não ficar esperando o outro. Ai, mas fulano não me ama, ninguém me quer, ninguém me ama, mas você se ama. É verdade. Né? Porque é fácil você cobrar do outro, mas e você? O que você está fazendo para você? Então, você está se amando? Você está se reconhecendo? Você está se valorizando? Aí que está a tal da importância do autoconhecimento. Exatamente. Porque a pessoa, se ela não sabe de tudo isso que ela está passando, está sentindo, ela não consegue ter autoestima, ela não consegue nada. Exatamente. Por isso que esses três combustíveis que eu costumo dizer, eles são importantes, porque um vai puxando o outro. Eu preciso me autoconhecer para saber o que está me levando a estar com essa autoestima baixa, né? Eu preciso, na medida em que eu vou me conhecendo, eu vou melhorando, eu vou me sentindo mais empoderada, eu vou me sentindo com a autoestima elevada, eu vou começar a me olhar com outro olhar, não com aquele olhar assim, eu não sou capaz, eu pobre não de posso, mim, pobrinha de mim, né? Então assim, não, peraí. Quem é o condutor da minha vida sou eu. Então, o que eu quero? Por que eu estou ouvindo as pessoas falar que eu não consigo, que eu não posso, né? É esse tipo de pessoa que eu quero estar ao meu redor? Não, né? Não precisa, né? Não precisa. Então, assim, é sempre buscar isso dentro de você, porque as respostas, elas estão sempre dentro de você, não é lá fora, né? Então, o empoderamento, ele é de dentro para fora. Quando você se sente, você vai buscar dentro de você esse poder e resgata todo esse potencial que já existe dentro de você, que é infinito, Elis. É verdade. A questão é que muitas das vezes a gente acaba se limitando, né? Esse potencial que a gente tem. Mas ele é infinito, você pode ir além, você pode estar desenvolvendo, né? Se você for analisar desde quando você nasceu até hoje, quantas coisas aconteceram, quantas coisas você se desenvolveu, quanta coisa você melhorou, e assim vai continuamente. E a gente tem muito para melhorar sempre, não tem, Carla? Sim, exatamente. Não é que assim, eu cheguei aqui agora, né? Não, tô de boa, tô tranquila, não preciso de mais nada. Preciso sim. Sim, eu sempre tenho que estar me atualizando, praticando, né? Evoluindo de forma contínua, sempre está melhorando, né? Aí já vem a questão do autoconhecimento de novo. O autoconhecimento, Elis, ele é fundamental para tudo. Então, num processo de coach, a gente trabalha muito autoconhecimento em todos, desde o início do processo até o fim do processo, é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é a base de tudo, porque se você não se autoconhecer, se você não saber quem é você, né, o que está acontecendo com você, quais são os seus pensamentos que estão te levando para essa situação que você está se encontrando, quais são os sentimentos que estão te levando, quais são as suas atitudes, as suas ações. Então você começa a se perceber e olhar para você. Você não dá ouvido para as pessoas. Tudo bem, você ouve, mas muitas vezes as pessoas falam para você coisas que não faz sentido. Então deixa ela pensar dessa forma, que cada um tem o seu mapa mental, né? E tudo é uma questão de percepção, do que você quer perceber, do que você quer para a tua vida. Então comece a perceber de forma diferente, que na medida em que você vai percebendo as coisas de forma diferente, você vai atraindo essas coisas para você. Então o que você quer atrair para você? Coloque seus objetivos, seu planejamento e comece a pensar como que você vai atingi-los. Exatamente. Né? Agora ficar pensando, que eu não consigo, que eu não posso. Você não vai conseguir mesmo, porque assim, o pensamento ele te leva também, né, ao objetivo. A gente vê aquele negócio do segredo e é tudo verdade, não é? É tudo verdade, porque assim, você atrai realmente, nós somos assim, semelhante atrai semelhante. Né? Então, se você está pensando coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Eu costumo dizer assim, tem uma metáfora do jardineiro, que eu digo assim, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. Então, o jardineiro é a nossa mente consciente. Né? O que você quer? Como que você quer o teu jardim? Vamos imaginar que você queira plantar rosas no teu jardim. Então, que semente, que é a nossa mente inconsciente, que semente você precisa plantar? A semente de uma roseira, claro, para plantar, para nascer a rosa. Então, tudo aquilo que você planta na sua mente inconsciente, ela germina, ela nasce.
né? E você colhe isso. Olha o perigo do poder do pensamento. Exatamente. Que é um perigo, né? É um perigo. Então, eu sempre conscientizo as pessoas de que do que você está pensando, do que você está plantando na sua mente inconsciente. Porque tudo aquilo que você acredita, né? Aquilo que você acredita, você traz como realidade para você. Então, se você está acreditando em algo que talvez não é isso que você quer acreditar, mas você está acreditando porque alguém falou, então tome cuidado, porque pode acontecer de tornar realidade, né? Então começar a olhar para o teu meio, né, para a tua vida e perceber assim, o que contribuiu para eu estar nessa situação. Quais foram os meus pensamentos, meus sentimentos, as minhas ações que fizeram com que eu estivesse aqui. Eu sei que eu posso estar onde eu quero. Eu sei que eu posso estar, né, e chegar no meu objetivo, mas o que eu estou fazendo para eu chegar nesse objetivo? Muitas vezes as pessoas fazem o contrário, ela quer, né, ela tem vontade de chegar naquele objetivo dela, mas ela vem fazendo ao contrário por causa dos medos, das inseguranças, de vários fatores que pode estar influenciando essa pessoa. E aí ela não avança, ela não vai, ela fica ali olhando para as limitações, esquece de se autoconhecer, né, de voltar para ela e perceber o que está acontecendo, né, o que eu posso, o que está contribuindo, o que está acontecendo comigo, o que está fazendo com que eu me mantenha aqui, já que eu quero estar lá, e o que eu posso fazer para eu avançar, para eu ir em direção ao meu objetivo. É sensacional, Carla, conversar com você. Infelizmente, eu vou ter que ir pro break comercial. A semana que vem, eu acho que você vai preparar um assunto bem interessante novamente. Eu vou falar sobre o autoconhecimento. Ai, perfeito. Porque é fundamental a gente conhecer essa parte. E é legal porque a gente está começando por partes, por pedacinhos, então o pessoal de casa pode acompanhar e pode perceber quanto ele é capaz e quanto é possível. Sim, e acreditar sempre no seu potencial. É maravilhoso, Carla. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. É perfeita a nossa conversa. Se você tem alguma pergunta para fazer sobre o autoconhecimento para a próxima semana, você pode enviar um e-mail para a gente. Que tal? produção2@transamerica.tv.br. Fala assim: Carla, socorro, como eu faço para ter autoconhecimento? Porque tem muita gente que não sabe como começar, por onde começar. Exatamente. Né? E a semana que vem a gente vai colocar na pauta toda essa questão. Quer ligar também? 3240-5940. Participe, envie sua pergunta para a Carla, que ela vai responder com o maior carinho, né, Carla? Com certeza. Obrigada pela audiência, obrigada pela tua participação, Eu Carla. que agradeço. E a gente vai para um breve intervalo e já volta.